Agora para o inimigo ficar desesperado. 1, 2, 3 e... Quem que vai separar? Ninguém. Versículo 7. Perguntaram eles, então por que Moisés mandou a uma certidão de divórcio à mulher e mandá-la embora? Jesus respondeu, Moisés permitiu que vocês se divorciassem de suas mulheres por causa da dureza do coração de vocês. Mas não foi assim, quando é princípio, que a gente vai dizer? Mas não foi assim no original. Não foi assim no... O que Deus tinha no original para a sua vida não era isso. E eu lhe digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, eu vou dar uma aula disso domingo, de manhã vai ser a nossa inauguração, e se casar com outra mulher está cometendo adultério. Os discípulos lhe disseram, se esta é a situação entre homem e sua mulher, é melhor não se casar. Jesus respondeu, nem todos têm condições de aceitar essa palavra. Somente aqueles que isso lhe é dado. Digo obrigado, Jesus. Vamos sentar. O pastor Leandro ministrou aqui domingo passado, domingo retrasado, 4 domingos atrás. E ele ministrou sobre a doutrina dos apóstolos, o partir do pão, a oração e a comunhão. Ele nos mostrou o que a palavra diz sobre ser igreja. No original. Repita comigo. No original. Essa palavra é para quem? Fala, é para mim. Essa palavra é para quem? Para mim. Para mim também. Essa palavra é para quem? Para mim. Quando o pastor Leandro ministrou essa palavra que eu criei, ela foi para você, foi para mim. Ele nos mostrou sobre o evangelho artesanal, ou seja, o evangelho do princípio, o evangelho original. E ele ministrando, ele nos mostrou, segundo a palavra de Deus, os 4 elementos que não podem faltar num evangelho artesanal, numa igreja original de Deus. A igreja que realmente é original, ela não pode faltar esses 4 elementos. Eu vou começar de trás para frente, que é a oração. A oração não pode faltar numa igreja. A comunhão, que realmente é a koinonia, é viver para servir, não ser visto, mas para servir, para realmente procurar algo que eu possa ser útil no ministério, como ele bem ressaltou, não é apenas, o que também é muito importante, mas não é apenas aquele churrasquinho, o lanchinho da célula, aquelas gargalhadas no final, o que é muito importante, muito legal, porém, não podemos deixar de ter a comunhão em servir. Aonde eu posso ser útil no ministério? O que eu posso fazer? E se eu posso ser bem direto com você, você tem que pensar assim, a não ser que você tenha menos de 6 meses de igreja. Você deveria pensar assim mais ou menos, ou você que não fez o encontro ainda. Mas se você já tem um tempo de igreja, você deveria pensar assim, se eu não fosse mais para a igreja, apertasse o off, o que ia acontecer? Quem sentiria a minha falta? Não por eu ser amado, porque com certeza não existe uma pessoa que saia desse lugar e não tenha sentido alguém, não sinta a falta dela, eu mesmo ou alguém, pode ser que eu não tenha contato por ela ter muito pouco tempo aqui, mas alguém vai sentir falta. Eu não estou falando nesse sentido, eu estou falando no sentido, e agora, se eu sair, o que vai acontecer? O que vai deixar de acontecer na igreja? Quem vai ter que entrar no meu lugar? Se a resposta é ninguém, eu preciso melhorar o meu serviço para Deus. Eu preciso melhorar a minha comunhão. Se eu for embora, não vai ter ninguém que vai sentir minha falta. Não dou conselho para ninguém, eu não faço nada. Então isso é muito sério. Então essa é a comunhão. E também falou sobre o partir do pão, que é dividir o que é nosso. Se eu tenho, ele deu um exemplo até forte. Eu estou com 2 carros, o irmão não tem nenhum. Poxa, ele tem 2 filhos, eu senti no meu coração, eu vou fazer isso por ele, eu vou entregar esse carro para ele. Eu vou fazer isso por ele, porque eu creio nesse evangelho. Quem crê nesse evangelho comigo? Diga amém. Essa palavra é para quem? Para mim. E também falou da doutrina dos apóstolos, que é um assunto que hoje eu vou abranger com bastante detalhe, com bastante cuidado. Apesar do texto falar, do tema falar sobre, para eu voltar ao original, eu tenho que rejeitar. Rejeitar é quando você recebe, sabe aquela foto no WhatsApp, você sabe que aquilo ali não é bom, você tem que apertar o X
para tirá-la de lá, excluir, botar na lixeira. E muitas vezes aquela pessoa insiste naquele grupo. Você tem que sair daquele grupo. Esse grupo não é para mim, mas essa palavra é para mim. Diga, esse grupo não é para mim, mas essa palavra é para mim. Para quem é essa palavra? Para mim. Então nós vimos esses 4 elementos que não podem faltar. E você pode fazer uma pergunta, porque de repente você está com dificuldade. O que me falta para fazer parte desse evangelho original? Nós tivemos agora 15 dias fora, eu e a pastora, fomos para a Colômbia aprender. Não teve um dia sequer que nós vamos tirar hoje para passear, só passear, não fazer mais nada. Não teve. Tivemos ali a convenção dia após dia. No domingo a gente foi para o culto, de segunda a sábado fomos para a convenção, no domingo fomos para o curso, na segunda e na terça estávamos no curso de novo, na quarta-feira nós estávamos viajando. Fui para o casamento agora da filha do meu pastor, lá no Rio Grande do Sul, em Caxias do Sul. Foi maravilhoso, foi muito bom estar ali com o meu pastor. Mas estou aqui agora para te dizer, o que eu vivi nesses dias só confirmou que o original de Deus, que aquilo que eu prego, que aquilo que nós acreditamos como igreja, nós estamos no caminho certo. Precisamos sim amadurecer, mas nós vamos literalmente rejeitar o pecado para viver o original de Deus. Diga, eu vou rejeitar o pecado para viver o original de Deus. E nós vimos aqui algo que fala sobre o original de Deus. E eu vou ler aqui na versão a mensagem. Você pode acompanhar na sua versão, não tem problema nenhum. Mas quando diz aqui, quando Jesus, ele responde sobre a concessão, está lá no versículo 8, quando pergunta para ele, mas por que Moisés, às vezes você pede para alguém fazer algo, ou você mostra para aquela pessoa que aquilo não é legal no reino de Deus, muitas vezes a pessoa ela vem com argumento. Ela vem com uma questão, ela vem com questionamento, porque ela não quer deixar de fazer, ou ela não quer passar a fazer aquilo que tem que ser feito. E não foi diferente com os fariseus, não foi diferente com os discípulos. Eu não quero trazer nenhum peso para você esta noite, mas muitas vezes nós questionamos a palavra de Deus. Porque o mundo mudou, porque na minha faculdade todo mundo faz diferente, porque no meu colégio, você não sabe como é que está o mundo, pastor, o meu diretor é diferente, meu professor é diferente, mas esse questionamento, às vezes, ele não vem de Deus. E na versão a mensagem diz assim, que quando eles questionaram, retrucaram, diz aqui na mensagem, eles retrucaram, se é assim, por que Moisés ordenou? Muitas vezes você pede para o discípulo fazer algo, ele fala, mas por que o fulano fez assim? Pedro quase cai nesse erro no último discipulado de Jesus com ele aqui na terra, quando ele fala, tu me amas, Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas, Pedro. Eu não sei se você se lembra, quando ele chegou à conclusão que ele precisava pastorear, quando ele chegou à conclusão que aquela decisão que ele tomou, não, tá bom desse jeito. Não, tá bom desse jeito, agora eu tô mais tranquilo, não, essa decisão foi boa para mim, deixa eu quietinho aqui do meu jeito. Pedro falou assim, quando ele descobriu que realmente precisava tomar uma decisão de servir mais ao Senhor, ele olhou para João e falou assim, mas é aquele lá. Ele começou a se comparar. É uma característica natural quando a gente não quer assumir um compromisso e viver o original de Deus. E diz aqui a palavra do Senhor. Jesus disse a esse questionamento, mas Moisés podia dar certidão de divórcio. Jesus disse, Moisés deixou o divórcio apenas por concessão. Não era uma regra. Por causa do coração duro de vocês. Mas não era assim. Diz aqui a versão da mensagem. O plano original de Deus. Porque o que Deus tem para nós é infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Você pode dizer amém? O plano que Deus tem para você é muito maior. É infinitamente maior. Mas muitas vezes nós nos apegamos a argumentos. Lembra quando ele fez o banquete? Venha, venha. Um tinha que casar, o outro tinha que ir para o velório, o outro tinha que comprar uma terra, o outro, cada um tinha uma desculpa para não viver o que era para ser vivido. Cada um tinha um questionamento para não viver o original de Deus. E eu tenho certeza, meu irmão, que essa palavra é para mim e essa palavra é para você. Para quem é essa palavra?
Para você. Para você parar de fazer questionamentos que a palavra de Deus já disse. Há 40 anos atrás você estava sentado na igreja, você ouviu. Há 20 anos atrás você ouviu de novo. Mas às vezes a gente vai empurrando com a barriga. E as coisas vão acontecendo, a gente vai se acostumando com aquilo que é falsificado. Ou seja, aquilo que não é original. A gente vai começando a se acostumar a ver autoridades eclesiásticas errando. Meu amado, o mundo jaz do maligno. A Bíblia fala que no fim dos tempos, homens ou autoridades de Deus iriam dar muitos maus testemunhos. E muitos seguiriam a eles. Meu amado, por isso que você tem que meditar na palavra de dia e de noite. E esse questionamento que é maligno, ele tem que sair do seu coração. Porque para ter uma mudança na tua vida, precisa de uma mudança de comportamento. Se você mantiver o mesmo comportamento, as coisas não vão mudar na sua vida. Se você tiver as mesmas atitudes, as coisas, os resultados não serão positivos. E você viu aqui esse questionamento que eles fizeram, e Jesus, esse foi o questionamento dos fariseus. E Jesus, ele deu essa resposta. Quando ele fala sobre o divórcio, ele fala: Moisés deixou o divórcio apenas por concessão, pela dureza do coração de vocês, mas não foi assim o plano original. Estou apresentando agora o plano original. Assim, se alguém se divorciar de sua esposa fiel e se casar com outra pessoa, ou seja, estava com uma pessoa bonitinha, largou, abandonou, rejeitou, repudiou, meteu o pé e foi para outro canto. Nós não estamos aqui entrando, né, na questão de pessoas que não conheciam a palavra. Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Nós não estamos entrando aqui pessoas que tiveram problemas graves no casamento. Não, ele está falando assim, uma pessoa que é correta, uma pessoa certa. Estava tudo bonitinho, mas por coisinhas pequenas. Não estou afim não. A nossa vida não tem como estar alinhada no original de Deus. Falei que não vou ministrar sobre isso e realmente não vou. Mas olha aqui. Quando diz aqui, aleluia, no versículo seguinte, eu ainda vou ler na mensagem. Quando diz aqui no versículo 10, os discípulos de Jesus fizeram objeção. Os fariseus fizeram, eles retrucaram. Os discípulos fizeram uma objeção. Na versão internacional, que você está acostumado, diz apenas que os discípulos disseram: se esta é a situação entre homem e mulher, é melhor não se casar. Eu quero te dizer que muitas vezes o plano original vai ser apresentado para você. E você, como Pedro, como os discípulos, vai se sentir assim: ah, não, mas se for assim, ninguém vai viver, pastor. Ah, se for assim, vai todo mundo se trancar dentro de casa. Não dá, a gente tem que viver, a gente tem que ser uma pessoa normal, uma pessoa que, não, a gente tem que conviver. Muitas vezes isso vai acontecer. E no plano original de Deus, você vai ser muito mais normal do que você imagina. No plano original de Deus, você vai ser muito mais livre do que você imagina. No plano original de Deus, eu profetizo, você vai ser muito mais feliz do que você imagina. Em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Muitas vezes nós vamos ter esses questionamentos, e como Pedro, como os discípulos, nós vamos dizer justamente isso. Agora na mensagem, os discípulos fizeram objeção. Se essas são as condições do casamento, então é melhor todo mundo ficar aí, ó, sem casar. Para que casar? Ou seja, muitas vezes no reino de Deus, a palavra de Deus, ela vai vir sobre as nossas vidas. E a gente vai se sentir dessa forma: ah, não dá para mim, eu vou embora. Como na multiplicação dos pães, todo mundo estava ali. Quando Jesus apresentou, ele não tinha apresentado plano original nenhum. Quando ele começou a falar de oferecer outra face, quando ele começou a falar de largar pai e mãe, quando ele começou a falar de coisas que eram necessárias para um casamento, para um discipulado, para uma vida original de Deus, a Bíblia fala que muitos meteram o pé. Versão a mensagem: muitos foram embora. Muitos falaram: tá bom desse jeito então, tô quietinho aqui, ó. Agora eu tô mais suave. Tá ótimo assim. Mas esquece que quem quer estar no reino de Deus tem que negar a si mesmo. Quem está no reino de Deus tem que entender que tem que tomar decisões importantes. E eu quero declarar que hoje é dia de decisões importantes, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Essa palavra é para quem? Para mim também, meu irmão. Quando você viu aqui a apresentação da igreja primitiva, a doutrina dos apóstolos, o partir do pão, a comunhão, as orações,
Uma das coisas que impede são esses questionamentos. E uma das coisas que impede você viver o original de Deus é você achar que não vai conseguir fazer aquilo que Jesus falou que é para ser feito. Isso é uma coisa natural no Evangelho. Quantas vezes homens chegaram para mim, pastor, olhar a mulher na rua não dá. Aquela, né? Nem uma olhadinha. Mas Jesus fala que quem olhar e tiver a intenção está adulterando. Ele fala que os adúlteros não entrarão no reino. E quantas vezes, isso não é, eu já falei isso para o meu pastor no início, e eu já vi vários homens chegar para mim com essas conclusões. Pastor, não, olhadinha não dá, não, olhar todo mundo olha, pastor. Eu não estou falando você olhar uma mulher, achar ela bonita. Quantas mulheres bonitas vi na Colômbia e achei bonita? Quantas vezes já comentei com a minha esposa, pô, ela é muito bonita aquela mulher. Eu não estou dizendo isso, eu estou falando de impureza, e você não é bobo. Muitas vezes a gente acha que o plano original é impossível de ser realizado, como Pedro, como os discípulos aqui entenderam. E eu quero dizer algo que o inimigo nesse fim dos tempos, que seria o texto base dessa palavra, no livro de 2 João, queria que você abrisse. Ele vem trazer uma ilustração sobre o original de Deus. Eu vou ler aqui na versão internacional, e o que me interessar, eu li na versão a mensagem, para você poder participar melhor. Diz aqui, no livro de 2 João, perdão. É o texto todo, é o livro todo que eu vou ler. Você que nunca leu um livro na Bíblia, hoje você vai dizer, eu li um livro. Aproveita que ela é pequena. Falar nisso, você que está no plano original da leitura anual da Bíblia, eu não quero deixar de te dar um diploma no final do ano. Pastor, já passou um mês, não dá sim, irmão. Agora em vez de 3 e 4, vai para 4,5 capítulos por dia, que dá para terminar. Cada mês que passar, vai ficar mais difícil para você. Você consegue. Já dei a dica, pega o livro de Salmo, já devora ele em 3, 4 dias, rapidinho você lê. Você já vai ler 150, já vai botar mais do que em dia, já vai estar mais do que adiantado, que é uma leitura mais fácil. Mas olha que interessante aqui no livro de 2 João. Eu vou começar aqui na versão a mensagem que eu gostei muito mais, porque é a forma que eu trato vocês, eu acredito nisso. Minha querida comunidade, amo vocês de verdade. Na versão NVI, ao presbítero, a senhora, que é a igreja, né, a comunidade eleita, aos filhos a quem amo de verdade. E não apenas eu os amo, mas também todos os que conhecem a verdade. Quem aqui conhece a verdade? Diga amém. Aquele que fala que conhece, mas não obedece, o que a Bíblia fala que é? Mentiroso, e a verdade não está nele. Mas vamos lá. Por causa da verdade que permanece em nós, estará conosco sempre a graça e a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, seu Filho. Uma vez, uma pessoa de uma igreja muito linda que eu gosto, admiro, me cumprimentou dessa forma: a paz, a misericórdia e a graça do Deus Pai e Jesus Cristo, Filho, nosso Senhor, estarão convosco em verdade e em amor. Ao encontrar alguns dos seus filhos, muito me alegrei, pois eles estão andando no original, na verdade, conforme os mandamentos que recebemos do Pai. E agora eu lhe peço, Senhora, eu lhe peço, comunidade, não como se estivesse escrevendo um mandamento novo, mas o que já tínhamos desde o princípio. Eu vou ler aqui na versão, a mensagem, versículo 4 em diante. Não consigo dizer como estou feliz em saber que muitos membros da comunidade fazem tudo para viver a verdade. O que eles fazem? Fazem tudo para viver a verdade. Exatamente como o Pai ordenou. Ordenou onde, pastor? Versículo 5. Mas me permitam lembrar uma coisa. E não se trata de um novo mandamento, apenas de uma repetição do mandamento básico e original. Deus, quando fala para você andar na verdade, Ele apenas está te relembrando dia após dia. Você precisa viver o original. Para que você vem na igreja? Para você viver o original. Para que você vai para a célula? Para você viver o original. Se você ficar, eu desafio, meu irmão, qualquer homem que saiu da igreja e ficou 10, 1 ano, 6 meses, às vezes é 15 dias, às vezes a gente se surpreende, passa 3 dias, a pessoa já começa a mudar completamente. Ela começa a fazer tudo diferente que aprendeu. Porque ela não tem comunhão, ela não tem partido do pão, ela não tem oração e ela não vive debaixo de uma doutrina, de uma autoridade espiritual. Pessoas que não vivem assim, independente da comunidade de igreja que vivem, ela não está no plano original de Deus.
Versículo 7 diz assim: de fato, muitos enganadores. Olha que interessante. 2 João, versículo 7. De fato, muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em corpo. Tal enganador, aleluia, e o anticristo, tenham cuidado, para que vocês não destruam o fruto do nosso trabalho, antes sejam recompensados plenamente. Eu não sei qual é a imagem que você tem do anticristo. Muitas vezes, Deus já falou comigo sobre o anticristo muitos anos atrás. Eu falo, será que eu estou maluco? Mas é isso mesmo. Porque a Bíblia fala de Satanás, tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Satanás também tem os três, que é o diabo, o falso profeta e o anticristo. Esses ele se refere no singular. Satanás, o falso profeta, que vai ser, e o anticristo, vai ter um especial. Mas a Bíblia também fala no plural, tem os anticristos, os falsos profetas. O diabo é um só mesmo. Mas é interessante que você vai ver que anticristo não é nada, o pastor vai falar do diabo hoje. Se tivesse falado também não tem problema nenhum. Jesus alertou mais sobre diabo, inferno, sobre salvação. Você pegar o Novo Testamento e ver as palavras de Jesus, ele falou muito mais, ele alertou muito mais a igreja sobre o diabo, sobre o inferno, do que falou mais sobre salvação. Ele falou mais disso sobre salvação. Mas eu quero falar para você sobre o anticristo e o espírito do anticristo, que é um destruidor do trabalho original de Deus. São pessoas que já conheciam a verdade, não aceitaram essa verdade no coração por rebelião, por orgulho, por mentiras do inimigo, pelo pecado, por algum motivo. Elas se afastam do caminho e começam a ministrar mentiras, escândalos na internet, no dia a dia, e começa a atrapalhar o verdadeiro original de Deus, para que você fique confuso. Toda vez que você for na casa de alguém, você saiu de lá meio confuso. Você não estava no lugar de Deus, irmão. O reino de Deus é paz, justiça e alegria. Você pode dizer amém? Você pode sair de lá até chateado. Poxa, eu não estou conseguindo obedecer. Mas vai te dar um norte. Você vai ver que você vai estar mal consigo mesmo. Mas muitas vezes você sai confuso. Porque é um espírito que quer trazer uma confusão. Eu vou ler aqui na mensagem para você ver o que ela está dizendo sobre isso. Versículo 7. Há muitos charlatões de conversa suave pelo mundo afora. Eles se recusam a crer que Jesus Cristo foi verdadeiramente humano. Um ser humano de carne e osso. Vamos chamá-lo pelo verdadeiro nome: enganadores e anticristos. Então não é o anticristo não é nenhuma fumaça negra que vai entrar aqui. O anticristo. Não é nada disso, irmão. São pessoas que conheciam a verdade, tinham tudo para ser líderes, tinham tudo para ser pessoas que iam crescer no evangelho, mas eles começam a destruir o original de Deus. Eles começam a destruir. Eu vou te mostrar isso na palavra original, para que essas pessoas não venham entrar em casas sobrecarregadas de pecado, como diz a palavra a Timóteo, e venham destruir o verdadeiro evangelho de Deus. E eu quero declarar que você está protegido pelo sangue de Jesus para a honra e a glória do Senhor. Você pode dizer amém? Diga: eu estou protegido para a honra e a glória do Senhor. No versículo 8 pede para você tomar cuidado. Eu vou ler o 9. Todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus. Quem permanece no ensino tem o Pai e também o Filho. Se alguém chegar a vocês e não trouxer esse ensino, ou seja, existe outro ensino. Existe um ensino que não é original. Tem um ensino que não fala de doutrina de apóstolo. Não, eu tenho conexão com Deus. Não é nada de doutrina de apóstolo, não. Não fala de partir do pão, não fala de oração, não fala de comunhão. Esse daí, meu amado, é um outro evangelho. Que João está dizendo aqui, que Paulo alertou a várias cartas que ele escreveu. Ele está falando, se alguém trouxer um outro ensino, eu vou ler aqui na versão, a mensagem, versículo 8 e 9. Tomem cuidado com aqueles que vocês não percam o que nos custou tanto trabalho. Olha o que ele está dizendo. Cuidado com pessoas que você foi para o encontro com Deus. Você foi na célula, você saiu cuspindo fogo. Eu vou ganhar, eu vou abrir minha célula. E no meio do caminho, você foi enganado. No meio do caminho, o diabo tirou o propósito de Deus da tua vida. No meio do caminho, às vezes um vídeo do YouTube, por causa de uma pessoa que você começou a conversar diferente, você começou a ficar fora do propósito e fora do caminho. Olha o que diz aqui. Quem vai longe demais a ponto de ir além dos ensinos de Cristo e está se afastando de Deus,
Mas quem se apega a esse ensino permanece fiel. Permanece o quê? Fiel ao Pai e ao Filho. Eu vou terminar aqui lendo o versículo 11, na Nova Versão Internacional. Pois quem os saúda torna-se participante de suas obras malignas. Ele está te dando um conselho claro aqui. Está dizendo na mensagem: nem convide ele para comer na tua casa. Se vem trazer conversa fiada que vai te trazer distante do seu líder, distante da tua igreja, distante do caminho de Deus, meu amado, sai de perto dessa pessoa. É isso que a palavra de Deus está dizendo aqui. Jesus também nos ensinou isso, e Paulo ensinou praticamente a todas as cartas sobre esse assunto específico. Pessoas que querem causar confusão na sua mente. Isso é tão forte, irmão, que quer te afastar. Isso é um pecado que você tem que rejeitar para você poder viver o original de Deus na tua vida, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? É muito importante você conhecer o verdadeiro original de Deus e entender sobre esse anticristo, que é um perturbador. Olha o que a palavra de Deus diz agora em 1 João, capítulo 3. 1 João, capítulo 3. Versículo 9, e depois eu vou ler o 11. No versículo 9 diz assim, o 8 e 9. Aquele que pratica pecado é de quem? É do diabo. Olha só que ele não está dizendo aquele que peca. Senão seria do diabo também. Você ficar mais tranquilo. Ele está dizendo aquele que, repete aí para mim, aquele que pratica. Já viu aquela pessoa que vai para a academia uma vez só? Vai na academia uma vez só, não vai mais. Ele pratica musculação, sim ou não? Não, senão estaria do tamanho do irmão ali, ó, bem grandão. Do meu, aí ó. Estou começando a praticar, eu não pratico ainda. Estou indo 2 vezes por semana, 3. Mas eu vou uma vez no mês, não vai adiantar nada, mesma coisa do pecado. Todos nós pecamos. Todos nós pecamos e somos destituídos da glória de Deus. Meu amado, você pode pecar amanhã, nós vamos te amar do mesmo jeito. Você pode pecar depois também, nós vamos te amar, mas tem uma coisa que Deus não tem como te devolver, nem eu, que é o tempo que você perdeu nessa porcaria desse pecado. Se você pecar, nós vamos te amar, nós vamos te abraçar, nós vamos orar com você. Você vai perder tempo. A Bíblia fala que você está retardando o processo de Deus. Você era para já ser um líder, um pastor, e vai ficar aí, ó, igual o pessoal no deserto, rodando. Se você tomar uma decisão, você entra na terra prometida. Mas o tempo que você tem perdido, já calculou o tempo que você perdeu fazendo coisa que não deveria fazer? Por isso que nós devemos abrir o nosso coração. Quem confessa e deixa alcança a misericórdia. Quem confessa uns aos outros é curado. Quem confessa ao Pai é perdoado. A Bíblia é muito clara. Pecou, vai até Deus. Filhinho, não pequei. Se aconteceu um acidente aí, não a prática. O acidente, a prática é um problema sério. Mas se você cometer um acidente, recorre a Deus. Pastor, estou na prática e não estou contando para ninguém. Toma uma decisão hoje de rejeitar o pecado. E o original de Deus vai mudar a tua vida completamente, em nome de Jesus. O sangue de Jesus vai transformar a tua vida. O sangue de Jesus vai transformar o seu caráter. Porque a Bíblia é muito clara. Quem pratica é do diabo. Então você tem que largar o diabo. Você tem que largar esse espírito anticristo. Você tem que largar sobre todos esses falsos profetas que por causa do pecado colocam mentiras que a Bíblia já fala que é verdade há muito tempo. E o diabo fica te enganando. Mas eu quero profetizar, meu irmão, que o original de Deus vai mudar a tua vida, a tua família, as tuas finanças, teu ministério, a tua célula, a tua geração. Em nome de Jesus, você pode dizer amém? Meu amado, isso daí é o que Deus tem para a sua vida. Porque quem pratica, a Bíblia é muito clara, é do diabo. Porque o diabo vem pecando desde o princípio. É o pecado original, lá de Adão. Lá no original ele já pecava. Por isso o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica pecado. Não está dizendo que peca, não pratica pecado. Porque a semente de Deus permanece nele. A semente de Deus o quê? Permanece. O que a Bíblia fala? Aceite a semente. A semente é a palavra.
E Deus vai usar um líder, um pastor, para falar para você coisas que às vezes você rejeita. Em vez de rejeitar o pecado, você rejeita instruções que de repente estão repetidas há anos. E aquela instrução você... E Deus não consegue transformar a sua vida por causa disso. Existem pessoas aqui, meu irmão, que têm rejeitado conselhos de Deus. Sabe que deve fazer algo, mas não faz. E não entende por que a vida não dá uma guinada. Não entende por que a vida financeira, familiar, emocional, da célula, da geração, no casamento. Ele não entende porque as coisas não vão para frente, porque ele tem rejeitado a palavra de Deus, a semente de Deus, o original de Deus, em vez de rejeitar o pecado. Hoje é dia de você romper com o teu pecado. Hoje é dia de você romper com tudo que está errado. Hoje é dia de você realmente fazer, mamãe, nossa igreja há 1 ano e meio, chegou num teto. Chegou num teto. 300, 350 pessoas, Deus quer mandar mais. E isso foi o que, lembra lá de Israel, eles estavam vencendo, chegou um momento, chegou num teto, ai, não ia mais, ai. Era o exército, o nome do exército, era ai mesmo. O exército de Ai não ia, aí foram vasculhar, tinha pecado. E quando arrancou aquele pecado, quando Israel rejeitou o pecado, o espírito de conquista tomou Israel. E eles avançaram em vitória. E é isso que vai acontecer na tua vida, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? É isso que vai acontecer com você quando você abandonar o pecado. Eu não quero saber qual é, meu irmão, é você e Deus. Quando você estiver convicto, limpo, você procura ajuda. Fala, ó, minha vida era assim, assim. Se você não está conseguindo, procura ajuda também. Olha, meu pecado é esse, eu não consigo vencer. Me ajuda. Agora, não vivam a hipocrisia. Não vivam a vida de falácia. Meu amado, dinheiro não traz felicidade para ninguém. Pode ajudar você a trocar de carro, pode ajudar você a comprar uma casa, mas felicidade não traz. Jesus é a sua felicidade. Jesus é a sua felicidade e sempre será a sua felicidade. Diz aqui no versículo 11. Essa é a mensagem que vocês ouviram no original, no princípio. Que nós amemos uns aos outros. Ele fala assim, ó. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram más e do seu irmão justas. Meus irmãos, não se admirem se o mundo os odeia. Sabia que quem pratica coisa do mundo, quem pratica o pecado, vai odiar quem vive em santidade? É um sentimento que o inimigo engana a pessoa. O espírito de Caim quer matar vidas. Ou seja, a pessoa era para viver o original de Deus, mas ela vive tudo errado. Já vimos ali no casamento o que Deus tinha por original. Nós vimos no pecado, uma vida de pecado não é a vida original de Deus, é o pecado original. Nós estamos vendo aqui a comunhão, o partir do pão, a doutrina dos apóstolos, a oração, é o original de Deus. E muitas pessoas rejeitam essa vida original de Deus para viver a sua própria vida. Para viver aquilo que quer, o que acha que é. Ah, vamos ver se dá certo. Isso não é original. Não existe um homem na Bíblia que não recebeu direção de outros homens de Deus. Até Abraão, que era o pai da fé, ligado direto com Deus, e um dia ele foi até um sacerdote, ofereceu o dízimo de tudo que ele tinha, ele foi ali, está debaixo de uma cobertura, ele foi. Isso está debaixo de uma doutrina, está debaixo de uma cobertura, que é de Deus, uma cobertura que vive o original de Deus. E você vê aqui esse espírito maligno de Caim, um espírito que a gente sabe quando você não vive o original, principalmente você está à frente de uma célula, à frente de um ministério, e está vivendo diferente do original de Deus, você começa a matar os irmãos, sabe como? Você está na frente de um departamento, daqui a pouco você trata ele errado, o irmão já está com água embora. Você trata ele com uma forma que não deveria tratar. Às vezes a pessoa te faz uma pergunta, você não trata ela com amor. O espírito de Caim, ele começa a entrar em nós. E a gente começa a matar os irmãos. Começa a destruir a vida dos irmãos, nosso casamento. A gente começa a destruir a nossa principal irmã, que é a nossa esposa. Com palavras malignas, porque nós não estamos no original de Deus. E hoje é dia de você viver o original de Deus em nome de Jesus.
Hoje é dia de você voltar ao original. Esse é o ano da Somos Um. Voltando ao original. Voltando a ter sede de estar no culto. Voltando a ter sede de levar pessoas para a célula. Voltando a ter sede de adorar. Voltando a se planejar. Fazer o TCD. É amanhã, meu irmão. Você vai se planejar. Você vai abrir o teu TCD. Você vai falar, eu preciso meditar dia e noite. Isso é o original de Deus. Quem não medita não vai poder desfrutar de tudo que a palavra tem. A Bíblia é muito clara. Você quer prosperar? Faça conforme tudo nela está escrito. Como é que eu vou fazer tudo que está escrito se eu não leio? Se eu não medito? Se aquilo não é um estilo de vida para mim? As nossas atitudes, sabe o que você planeja para amanhã? É ali que está o teu coração. Eu me lembro quando eu malhava, eu planejava direitinho. Ligava, às vezes eu era militar. Você vai estar puxado de serviço. Às vezes me avisavam 11 horas da noite. É difícil acontecer, mas às vezes acontecia. Raras vezes. Aí como eu era um narcisista, o corpo tinha que estar definido. Aí eu, meu Deus, estou de serviço, então eu tenho que levar mais batata, mais clara de ovo. Eu tenho que levar essa proteína isolada. Ai meu Deus, e cadê a chequeira para eu poder mexer? Aquela comida do quartel vai trazer gordura para o meu corpo. Eu não quero. Eu tinha um planejamento no outro dia. Quando vinha algo adverso, eu já pensava naquilo. Nisso que você pensa, quando vem algo adverso, é aí que está o teu Deus. É aí que está o teu coração. É ali que você sabe quem é o seu Deus, quem é o original realmente na sua vida, o que o original verdadeiro representa para você. Tem gente que quando recebe a notícia assim, 4 meses vai ter que acontecer isso, nem pensa. Meu amado, quem é de Deus pensa. Eu tenho discípulos, eu tenho um ministério, tem a leitura da palavra. Nós viajamos agora em 14 pessoas para a Colômbia 4 dias antes de virar o mês, 5 dias. O que a gente se planejou? Não, a gente tem que sair daqui com TCD. Quando chegar lá, quando virar o mês, já vamos estar em fevereiro. Então a gente já pensou, porque o nosso coração estava nisso. A gente se preocupou com isso. Meu amado, pastor, isso é muito, não é muito não, meu irmão, porque quando eu era da academia, eu ficava preocupado. Eu levava peso na mochila para poder fazer o exercício, porque meu coração estava naquilo. Eu quero declarar que o teu coração, a tua alma, teu entendimento está no Senhor Jesus, para a honra e a glória do nome dele. Você pode dizer amém? Meu amado, deixa o original de Deus encher a tua vida. Quem pratica a musculação vai ficar forte se botar o foco nisso. Se você botar o foco no estudo, que é muito importante também, você vai passar. Põe também o foco. Mas a primeira coisa da tua vida, o primeiro pensamento da manhã, a primeira coisa que eu penso é no Senhor Jesus. Você pode dizer amém, meu irmão? Pode aplaudir o Rei dos Reis, irmão. Diga para o seu irmão, não seja como Caim. Diga, seja original. Versículo 11, na versão mensagem. Essa mensagem é a original que ouvimos. Devemos amar uns aos outros e não devemos ser como Caim. Não seja como Caim. O que é Caim? A tua atitude mata a vida. O teu comportamento. Vamos supor, só vai para a cela. Chega lá, começa a gritar. Aí chega o novo. Primeira vez que vai. Aí vem uma gritaria, uma pessoa de cara feia. Ô meu amado, quer participar? Está matando vidas. Com o seu comportamento. Com a sua atitude. Só chega lá, às vezes o irmão chega atrasado, chega no final da cela. Aí quando dá de cara lá, um monte de coisa errada. Ixi, isso aqui é Deus? Não parece Deus. Parece a porta de uma boate. Não parece Deus? Pessoas na rua discutindo, brigando, fazendo outra coisa. Já pensou, meu irmão? Você vai na cela, na porta da cela, 2 irmãos bebendo cerveja. E aí, irmão? Entra aí, entra aí. Isso aqui é Deus? Eu quero declarar que a tua casa, teu ministério, a tua vida, reflete a imagem de Jesus. Reflete a imagem de Jesus. Olha o que diz aqui. Essa palavra, vamos continuar lendo. Versículo 21 agora. Amados, olha que lindo isso aqui. 1 João, capítulo 3, versículo 20.
Glória a Deus. Amado, se o nosso coração não nos condenar, temos confiança diante de Deus e recebemos dele tudo o que pedimos, pois obedecemos o original, obedecemos os seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. E este é o seu mandamento, que creiamos no nome do Filho de Jesus Cristo, que nós amemos uns aos outros. Olha o que diz, meu irmão, o versículo 14 e o versículo 15. Sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os nossos irmãos, não como Abel, que odiava o irmão. Quem não ama permanece na morte. Quem odeia o seu irmão, como Caim, é assassino, literalmente. Você está entendendo? O que é odiar o irmão? É não querer que ele permaneça. O que é odiar o irmão? A minha atitude, eu não estou nem pensando nele, eu quero o que eu quero. O que importa é o que eu quero. Se o meu comportamento prejudicar o meu irmão, eu não estou nem aí para ele. Eu estou matando meu irmão. Eu preciso amar o meu irmão. Olha o que diz, meu irmão, continuando no versículo 15. E vocês sabem que nenhum assassino tem vida eterna em si mesmo. Ele está fazendo uma comparação com Caim e Abel, que começou lá no versículo 12, citando Caim. Ele dá essa analogia do que é odiar. Lembra, antigamente para você adulterar tinha que deitar com a mulher. Hoje, se você começar com impureza e não abrir o seu coração, não confessar e não deixar e continuar, você está em adultério. Mesma coisa é o ódio do irmão. Deus compara um assassinato. O que Caim fez foi literalmente pegar um instrumento e matar o seu irmão. Hoje nós matamos o irmão. Qual é o salário do pecado? A morte. Com o nosso pecado, com as nossas atitudes erradas, nós matamos o nosso irmão. Nós tiramos nosso irmão da célula. Nós tiramos nosso irmão da igreja. Nós tiramos nosso irmão do departamento. Porque a gente trata ele de qualquer forma. E eu quero te dizer, meu irmão, que a tua atitude hoje é uma atitude de Abel. Abel é o original. Na galeria da fé, ele é o primeiro citado. O espírito de Caim saiu da tua vida. E o primeiro, o original, o espírito de Abel, de um irmão amoroso, um irmão fiel a Deus, um irmão que entrega o que é para ser entregue. Esse espírito vai entrar na tua vida agora, em nome de Jesus. Esse é um espírito original de Deus. Quem quer viver o original? Diga amém. Capítulo 2, versículo 24 e 25. 1 João ainda. Olha aqui. 10 minutinhos, por favor. 1 João, capítulo 2, versículo 24 e 25. Primeiro na Nova Versão Internacional. Quanto a vocês... Sacode o teu irmão, quanto a você. Olha aí, ó. Cuide para que aquilo que ouviram do original, puxando um paralelo aí com a mensagem, aquilo que vocês ouviram, que é original, ou seja, desde o princípio, permaneça em vocês. Se o que ouviram desde o princípio, que é original, permanecer em vocês, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. E essa é a promessa que Ele fez, a vida eterna. Você pode dizer amém? Meu amado, olha aqui a mensagem, que coisa linda. Não se afaste do que ouviram desde o princípio, a mensagem original, que ela permeie a vida de vocês. Se o que ouviram desde o princípio criou raízes, vocês viverão plenamente no Filho e no Pai. É exatamente isso que Cristo prometeu, a vida eterna, vida de verdade. É isso que Deus tem para a tua vida, não uma vida falsificada, mas uma vida original de Deus, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Meu amado, isso é o original. De repente você está chegando aqui hoje e você não está entendendo direito, mas eu quero dizer, se a tua decisão original é: aquele que vem a mim, eu jamais o lançarei fora. Você que toma a decisão pela primeira vez de vir até Jesus, você entende o plano original. Quando você se converte, a Bíblia fala que Ele imprime a lei dele no seu coração, e você começa a entender aquilo que você não entendia antes.
É possível você ter 10 anos de igreja e a lei não está impressa no seu coração. O que é uma lei impressa, pastor, no coração que a Bíblia fala? É quando acontece uma coisa de errado, você tem um antivírus aqui dentro. Você está num lugar, numa festa, tem algo que está errado, começa, Você está errado isso. É um antivírus do pecado. É um antivírus daquilo que não é original, que é falsificado. Já viu aquela caixa do supermercado? Ela pega, ela já passa o dedinho, ele já sabe, essa aqui é a nota que é falsificada. Ela não é original. Porque ela tem experiência com aquilo. Deus vai colocar, Ele já colocou um antivírus dentro de você, que apita quando algo está errado. Quando sai um palavrão, aí você, isso não é original. A Bíblia fala que não sairá a palavra torpe da minha boca. Isso é coisa falsificada, isso não é original. Isso que eu estou vendo aqui na internet, isso aqui está errado. Quem quer ter esse antivírus permanentemente em você? Diga amém. Você vai entrar em lugares, irmão, que vão te atacar. Jesus sentou com um pecador. Vai ter gente aqui que vai entrar em lugares que vai ser tirado foto dele, mas o coração dele está em Deus. E ele vai entrar naquele lugar para restaurar aquele lugar do pecado e trazer aquele lugar ao original de Deus, em nome de Jesus, amém? Jesus sentou com os pecadores, ele foi acusado. Ele é beberrão, ele senta com os pecadores. Você vai começar a entrar no original. Todo lugar que você vá, vai refletir a glória de Deus. Diga para o seu irmão, isso é original. Versículo 26. Presta atenção. Escreva essas coisas a respeito daqueles que querem enganar. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês. E não precisam que alguém os ensine. Mas com a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa. Se não é falsa, ela é original. Os ensina acerca de todas as coisas. Permaneçam nele, que ele os ensinou, como ele os ensinou. Esse espírito do anticristo, ele quer sempre trazer algo diferente. Como diz aqui na mensagem, versículo 26. Escrevi para adverti-lo quanto os que tentam enganá-los. Quanto àqueles que querem enganar o que Deus quer fazer sobre você, o que Deus quer fazer em você, o que Deus quer fazer com você e o que Deus quer fazer através de você. Repita comigo, Deus faz em mim. Aleluia. E fale, Deus faz através de mim. Dele, por ele e para ele são todas as coisas, meu irmão. Quando você entende essa revelação, você entende de onde vem esse espírito do anticristo. E eu quero ler com vocês o versículo 18. Quem crê que Jesus está voltando aí? Diga amém. Filhinhos, essa é a última hora. Sempre quando Jesus fala da volta dele, lembra lá de Hebreus 10, 25? Não deixe de congregar, não deixe de ir para a igreja, como algumas pessoas estão fazendo. Ainda mais que vocês sabem que o dia se aproxima. Quando Jesus fala da volta dele, o fim dos tempos, a última hora, ele sempre fala de sair da igreja. Ele sempre pede para você tomar cuidado em sair da igreja. Olha só que interessante o versículo 18. Filhinhos, essa é a última hora. Assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo. Já agora, olha como agora é no plural, muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que essa é a última hora. Ele está falando que muitas pessoas, você viu a revelação anteriormente, que conheceram a verdade, saíram e começam a defamar. E não é só somos um não, qualquer lugar. São pessoas que têm conhecimento. Agora olha que interessante, versículo 19. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos. Pois se fosse dos nossos, teria permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Mas sacode o teu irmão e diga para ele, mas vocês têm a unção que procede do santo. E todos vocês têm conhecimento. Quem recebe essa palavra, diga amém. Essa palavra é para quem? Para mim. Meu amado, quando você entende e recebe essa verdade de Deus,
ela começa a entrar em você e você começa a entender que eu não posso deixar de ter comunhão, que é um dos 4 elementos do evangelho artesanal. Eu não posso deixar de orar. Eu não posso deixar de partilhar o pão. Eu não posso deixar de estar debaixo de uma doutrina de um apóstolo. Quantos apóstolos eram? 12. Eu não posso deixar de estar debaixo dessa unção. Eu não posso perder o que Deus tem reservado para mim. Eu não posso perder essa verdadeira liberdade em Cristo que vem desde o princípio. No livro de Gálatas, eu quero encerrar com essas 2 palavras. Gálatas, capítulo 3. A partir do versículo 21. Olha aqui. Essa lei opõe-se às promessas de Deus? De maneira nenhuma, pois se tivesse sido dada uma lei que pudesse conceber vida, certamente a justiça viria a lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, a fim que a promessa que é pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos que creem. Antes que viesse essa fé, estávamos sob a custódia da lei, nela encerrados até a fé que haveria de vir fosse revelada. Assim a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Primeiro vem a lei, depois vem a graça. Agora, porém, olha o que diz a palavra. Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle do tutor. Você já não está mais debaixo da lei. Todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Você pode dizer amém? Aleluia. Diz aqui na versão a mensagem, mas a promessa original é a bênção direta de Deus, recebida pela fé. Levante as mãos e fala assim: pela graça sois salvo, mediante a fé. Diga: isso não vem de mim, é um dom de Deus. Diga: não vem de obras, para que ninguém se glorie. Bota a mão no seu coração agora e declare: Senhor Jesus, eu te recebo como meu Senhor, como meu Salvador. Creio que tu, somente tu, tem palavras de vida eterna. Diga: escreva o meu nome no livro da vida, para a tua honra, para a tua glória e para o seu louvor. Você pode aplaudir o Senhor por essa declaração de vitória? Fique de pé no seu lugar. No livro de João, capítulo 3, na versão a mensagem, fala que é necessário que você nasça de novo. E essa é a mensagem original. Daqueles que não são como Caim, daqueles que não vivem na prática do pecado, naqueles que entendem a doutrina dos apóstolos, a comunhão, o partir do pão, as orações. Aqueles que se esforçam em viver debaixo desse legado original de Deus. Deus tem algo sobrenatural para a tua família, para a tua vida, para o teu ministério. Acho que você não entendeu, meu irmão. Deus tem algo sobrenatural para a tua vida em todas as áreas, em nome de Jesus. Deus tem algo que vai mudar a tua história, a tua vida. No livro de Romanos 8, fala aqui no versículo 28 ao 30. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito, pois aqueles que de antemão conheceu, também o predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E o que predestinou, também chamou. Os que chamou, também justificou. E os que justificou, também
glorificou. Você pode dizer amém? Sacode o teu irmão aí e fala para ele: Deus te glorificou, meu irmão. Deus te chamou. Diga: Deus te elegeu para você ir e dar frutos a Ele. Quem quer dar fruto ao Senhor, diga glória a Deus. Eu vou ler na versão a mensagem aqui, o versículo 29 e 30. Deus sempre soube o que estava fazendo. Ele decidiu desde o princípio moldar a vida dada àqueles que amam a Ele de verdade, pelos mesmos padrões de vida do homem, pois o Filho é o primeiro da fila, na humanidade que Ele restaurou. Nele vemos a vida humana em sua forma original. Sabe o que é isso aqui? Chamou, justificou, é ganhar, consolidar, discipular e enviar. Eu vou ler aqui na mensagem. Depois de decidir, como filhos, ganhar, Deus continuou convidando pessoas, consolidar. Chamou-as pelo nome e as ensinou, firmando na sólida base, discipular. E após ter feito tudo isso, permaneceram como pessoas até o fim, concluindo gloriosamente o que havia iniciado. Você foi enviado pelo propósito de Deus. Você pode dizer amém? Quando você entende esse processo que nós trabalhamos, você não vai querer parar no meio do caminho. Nunca você vai dizer, assim tá bom. Quem é de Deus nunca acha que tá bom, porque Deus sempre tem o melhor. As misericórdias renovam a cada manhã. Meu amado, não fique satisfeito. Deus tem mais para a tua vida, em nome de Jesus. Você passou por um processo, você achou que você retrocedeu. Não! O trem, quando anda para trás, é para ir para frente com mais força. Deus vai te dar algo sobrenatural, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Levante as mãos e fala: Senhor Jesus, eu quero viver o teu original. Eu me arrependo essa noite de todos os meus pecados. Senhor Jesus, não importa o que o mundo mudou, não importa o que a educação mudou, diga: Senhor Jesus, eu viverei o teu original o resto das minhas vidas, em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor. E durante essa adoração, você que fez a oração pela primeira vez, esse é o principal original de Deus. É você entregar a sua vida a Jesus. É você se arrepender de ter saído dos caminhos do Senhor. Você que essa noite entendeu o original de Deus, no meio desse louvor, você que trouxe alguém que precisa entregar a vida ao Senhor, já levante suas mãos e fala assim: eu quero entregar minha vida ao Senhor. Eu quero esse original de Deus. Eu não quero viver uma vida falsificada, um casamento falsificado, uma prosperidade falsificada. Eu quero viver o original de Deus na minha vida. Eu quero sair do pecado, eu quero rejeitar o pecado para viver o original de Deus. Eu não quero viver na prática do pecado. Durante essa canção, se você quiser entregar a sua vida a Jesus, você vai sair do seu lugar, entregando a vida a Ele, para nós orarmos por você. Sai, meu irmão, não perca tempo. Venha agora, em nome de Jesus.